Olá! Você sabe a diferença entre convênios, protocolos, o que eles interferem na substituição tributária? Fique aqui até o final que você vai descobrir comigo. O meu nome é Gabriela Gesser, sou contadora, especialista na área tributária e vou te ajudar a desmistificar a área fiscal. Fica comigo! Então vamos lá. Convênios, protocolos e mais alguns conceitos que eu vou dar hoje. O que são convênios? Na verdade, convênios e protocolos são acordos, firmados entre os estados. Existe uma reunião do CONFAS, os secretários da Fazenda, os representantes de cada estado vão para essa reunião e eles fazem acordos, eles assinam algum tipo de documento de alguma política tributária que todos concordam. E na substituição tributária, quando a gente fala em estados diferentes, isso é muito importante e vai fazer bastante diferença. E o que é a diferença entre convênio e protocolo? Praticamente os dois são quase a mesma coisa, só que os convênios, eles são assinados por todos os representantes de cada estado, dos estados e do Distrito Federal. Já os protocolos são assinados por apenas alguns estados, 2 ou mais estados, Então, convênio é algo que todos os estados e o Distrito Federal concordaram, e protocolos já são acordos firmados entre alguns estados. Um exemplo de um convênio, Esse é o convênio 142 de 2018. Ele dispõe sobre substituição tributária. Esse é um convênio principal sobre substituição tributária que você vai encontrar sobre SEST, sobre que produtos podem ter substituição tributária. Ele é um convênio que define várias questões da substituição tributária. Mas aqui é só para você ver mais ou menos a visualização dele, Eles estão publicados no site do CONFAS. Então, aqui vem em qual foi a data que ele foi publicado, se já existe alguma alteração, ele já foi alterado por outros 4 protocolos, e aqui fala, aqui é um resumo do que se trata o protocolo, o convênio. Aqui já é um exemplo de protocolo. Esse protocolo é o 196 de 2009. Ele inicialmente foi assinado pelos estados de Minas Gerais e Santa Catarina, mas depois teve adesão de vários outros estados, adesão do Rio Grande do Sul, adesão do Amapá e do Paraná, adesão do Rio de Janeiro, adesão do Espírito Santo, depois exclusão de Santa Catarina e mais alterações nele por outros 2 protocolos. Então aqui sempre vai ter um históricozinho, se alguém entrou, se alguém saiu, se já teve alguma alteração nele por outro protocolo. E aqui vai ter os estados que assinaram, porque inicialmente era só Minas Gerais e Santa Catarina, mas como teve adesão desses outros estados, hoje é como se todos esses estados que aderiram, e na verdade Santa Catarina até foi excluído, eles participam do protocolo. Então, isso é um protocolo entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amapá, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Reconheça uma coisa que é bem importante, que às vezes as pessoas não conhecem, é um protocolo unilateral. O que é um protocolo unilateral? Quando só um dos participantes do protocolo vai querer receber a mercadoria com a substituição tributária retida. Vamos ver como é que está o texto para a gente reconhecer um protocolo unilateral e bilateral. Então aqui, os estados de Santa Catarina e São Paulo assinaram um protocolo, mas lá na cláusula 1ª, o que fala? Nas operações interestaduais, quando a mercadoria for destinada ao estado de Santa Catarina, fica atribuído ao estabelecimento remetente ao recolhimento pela substituição tributária. Então, por mais que Santa Catarina e São Paulo assinaram o protocolo, nesse caso, somente quando for destinado ao estado de Santa Catarina,
o remetente tem que pagar a AST. Se um contribuinte de Santa Catarina mandar mercadoria para São Paulo, mercadoria que esteja neste protocolo, ele não tem a responsabilidade de recolher o ICMS-ST, porque ele é unilateral, é só de São Paulo para Santa Catarina. Quando for de Santa Catarina para São Paulo, não existe o recolhimento da substituição tributária. Já um protocolo bilateral, que é o mais comum, aqui ó, nas operações interestaduais destinadas ao estado de Santa Catarina ou ao estado de São Paulo, fica atribuído ao estabelecimento remetente o imposto devido por substituição tributária. Então, São Paulo e Santa Catarina estão fazendo o protocolo e quando a mercadoria for destinada a qualquer um dos dois, o remetente deve recolher a substituição tributária. Isso é o mais comum de acontecer nos protocolos de ST. Aquele lá, outro que eu mostrei para vocês, o 196, ele é bilateral. Então, entre qualquer um desses estados, o ICMS-ST vai ser recolhido pelo remetente. E o que quer dizer um protocolo? Tem que ter um protocolo firmado entre dois estados diferentes para que eu tenha a responsabilidade de mandar a mercadoria para aquele estado retido por mim. Por exemplo, pode ser que se eu tenha a mercadoria, eu estou vendendo a mercadoria, por exemplo, para o estado de Minas Gerais. Lá dentro de Minas Gerais, esse produto tem substituição tributária. Porém, aqui em Santa Catarina não tem, ou mesmo que tivesse aqui, tivesse lá em Minas, mas não existe um protocolo firmado entre os dois estados. Então, quando eu vender para Minas Gerais, eu não tenho a responsabilidade de mandar o ICMS-ST recolhido. Tem que ter um protocolo firmado para que tenha a responsabilidade da substituição tributária numa operação interestadual. E numa operação interna, precisa de protocolo? Não. Por exemplo, eu estou em Santa Catarina, então vou dar um exemplo. Se somente na legislação interna, no regulamento do ICMS aqui de Santa Catarina, tiver a previsão de que tal produto tenha substituição tributária, de Santa Catarina para Santa Catarina, eu vou fazer o recolhimento. Se eu for uma indústria ou importador, se for atribuído a mim a substituição tributária, eu sou responsável numa operação interna. Eu não preciso de protocolo para fazer destaque. Então, a legislação estadual, ela é suficiente. Alguns outros conceitos, né, só para a gente firmar um pouquinho e avançar um pouquinho na questão da substituição tributária. A gente fala, o substituto, o substituído, operação, imposto da operação própria, imposto retido. O que são isso? O que são esses conceitos? Substituto é aquele a quem a legislação obriga a fazer o recolhimento da substituição tributária. Por exemplo, que na maioria das vezes é o importador ou o industrial. Às vezes pode ser repassada a responsabilidade a um atacadista, se ele pedir regime especial, mas de regra geral seria para o importador e para a indústria. Então, ele é o substituto, ele está substituindo alguém. Lembra lá do nosso primeiro vídeo de ICMS-ST, onde a primeira pessoa da cadeia vai recolher o imposto de toda a cadeia subsequente. Então, ele está substituindo as próximas pessoas da cadeia em relação ao ICMS. Então, este é o contribuinte substituto, é aquele a quem a lei obriga ao pagamento do ICMS-ST. Já o contribuinte substituído é aquele que adquire a mercadoria com o imposto já recolhido. Ele compra a mercadoria, existe na nota fiscal do fornecedor dele o ICMS-ST destacado. Então, ele não vai precisar recolher mais nada na venda dele, porque ele foi substituído lá pelo substituto. Aquela primeira pessoa da cadeia recolheu o imposto que ele iria recolher na venda dele. Então, por isso que ele é chamado
de contribuinte substituído. Imposto da operação própria é aquele imposto que é devido pelo remetente da mercadoria e que seria devido de qualquer forma, mesmo que o produto não estivesse na substituição tributária. É o que a gente chama de ICMS normal, aquele ICMS próprio, o ICMS que eu sempre destaco nas minhas notas, independente da operação ter ou não ter substituição tributária. E imposto retido reter é o quê? Eu vou reter o valor, né? Reter o valor, na verdade, porque eu vou cobrar do meu destinatário e vou repassar ao fisco. Então, o imposto retido por substituição tributária é o imposto ST, que a gente chama o ICMS-ST, seria o imposto retido. É aquele que foi pago pelo substituído. Por que ele pagou? Na verdade, ele reembolsou o fornecedor e quem recolheu para o Estado foi o contribuinte substituto. Isso é o que temos para hoje. Eu te peço para não esquecer de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, convida seus amigos da área fiscal para conhecer esse material sobre ICMS-ST e até a próxima!